é justamente desse nutriente ficar ciclando, passando de um componente para outro no sistema e poder ser usado mais vezes e que no final, digamos assim, pensando em aumentar a eficiência de uso, professora. Isso é uma eficiência de uso repetida, porque um átomo de nitrogênio, se ele não se perder, e aí tem muito essa conversa das perdas, né? Que eu também sou um pouco mais cética, vamos dizer assim, mas se ele não se perder, ele fica ali girando no sistema, ele fica ali alimentando e reciclando. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar podendo conversar com a professora Tangriane Simeone Asman. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Já fazia um tempo que nós íamos conversando sobre essa possibilidade e aí agora, em 2026, né, conseguimos ajustar para gravar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje partilhando, né, toda essa experiência que a professora tem nos sistemas integrados, em produção, com os nossos ouvintes. Obrigado. Obrigada a você, Daniel, obrigada. Prazer estar com os ouvintes do Mais Rume. E vamos tentar aí conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão instigante, né, de a gente fazer a produção animal integrada com todo um sistema de produção de grãos e toda a fazenda ou toda a propriedade rural em geral. Perfeito. O tema, pessoal, hoje da minha conversa com a professora Tangriane vai ser justamente sobre ciclagem de nutrientes, né, e especialmente nos sistemas integrados. Mas antes, professora, de nós, de fato, adentrarmos aí no tema, eu gostaria que, para quem não lhe conhece, né, que a professora fizesse uma breve apresentação. Quem é a professora Tangriane? Né, eu sempre começo o podcast quando eu converso com um professor, pesquisador, e eu sempre falo, bom, ninguém nasceu professora, né? Houve toda uma formação, né, para isso, e aí queria que a prof contasse um pouco da sua história. Então, Daniel, embora a maioria do pessoal da parte de agrárias, né, do pessoal do campo, acha que eu sou patobranquense, né? Na realidade, eu sou curitibana, nasci em Curitiba. Aqui em Curitiba, eu me formei em agronomia. Aí fui engenheira agrônoma concursada da Prefeitura Municipal de Curitiba. Trabalhei no meio ambiente por 2 anos. Concomitante, fiz meu mestrado em solos aqui na Federal do Paraná também. E em 94 eu fui para Pato Branco começar a ser daí então docente, né, do curso de agronomia que estava no seu 3º ano e foi incorporado pelo Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, os IFES agora. Naquele momento eu comecei a migrar com a questão mesmo de produção. Só que até então eu tinha uma vertente muito forte para plantio direto. Em 98 começava a surgir, no século passado, começava a surgir a discussão dos sistemas de integração lavoura-pecuária, Daniel. E era uma coisa muito forte para o pessoal dos solos, que a inclusão do animal em áreas de produção de grãos, esse pessoal do sistema plantio direto, tinha 2 cismas. A primeira era a possível compactação, e a segunda era porque haveria uma concorrência, e esse é um paradigma muito interessante, na produção de matéria seca, porque o animal consome a matéria seca, que deveria, teoricamente, estar lá e imóvel para o sistema de plantio direto. Então, em 98, eu, né, com o grande apoio do professor Aníbal de Moraes, da Federal do Paraná, eu iniciei meu doutorado. E trabalhei justamente com a questão de fertilizantes nitrogenados, em sistemas integrados de produção agropecuária. O meu experimento foi em Guarapuava, no Paraná.
Também durante o doutorado eu fui para a França fazer o doutorado sanduíche, né? E depois ainda fiz um pós-doutorado, agora mais recente, em 2015, nos Estados Unidos, com a parte de ecologia do solo, com o Dr. Alan Frasluger. Agora, recentemente, me aposentei, em dezembro, mas eu continuo no programa de pós-graduação em agronomia da UTFPR. Agronomicamente, assim, das minhas linhas de pesquisa, eu sempre concentrei meus trabalhos em ambientes subtropicais, solos argilosos. Desde 2019, 2020, eu busquei a migrar, né, fazer uma migração para os ambientes tropicais, né, nossos sistemas tropicais, em solos arenosos, que sempre foi algo que muito me indagavam também, Daniel. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova. Cuidar de vidas, alimentar o mundo. Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Simprova. Inovação que gera resultados. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. Perfeito, professor. Acho que assim já dá para ter uma parte aí da trajetória. A professora também foi vice-reitora, né, da UTFPR, então eu sei que teve um período disso. E aqui nós, normalmente no podcast, a gente trata de assuntos que normalmente envolvem o animal. Então teve algumas séries lá sobre, né, nutrição, sobre cada um dos componentes, carboidratos, proteínas, né? Passamos para temas mais amplos. E talvez muitos dos nossos ouvintes podem estar se perguntando, bom, e aí hoje vamos falar de solo e de fertilidade, mas na verdade quando a gente trata de um sistema integrado, né, o solo, né, a fertilização do solo e essa interação entre o solo e a planta, né, e o animal permite com que esse sistema funcione e que seja apontado, né, professor, em muitos casos como um mitigador até de gases de efeito estufa, né, e tudo mais. Então, assim, né, para citar uma das funções, dos serviços, digamos assim, né, prestados por esses sistemas. Mas então, dentro desse contexto, e para nós iniciar a nossa conversa, como é que a professora poderia, né, nos definir o que é uma ciclagem de nutrientes, certo? E aí, como para nós iniciar a nossa conversa, né, para depois tratar justamente dessa adubação, porque tudo vai estar relacionado, né? Você aduba o solo, você aduba o sistema, né, o animal entra como um agente desfolhante e que acelera essa ciclagem, né? Então, Daniel, isso é uma excelente pergunta. Na questão da ciclagem, e você comentou, né, como tem muito, né, a gente fica pensando o que o solo tem a ver com o animal, certo? E o que um fertilizante vai afetar um animal, seja lá onde ele estiver ali sobre aquele pasto. Uma coisa que eu sempre faço de comparação é o seguinte: o rumen, assim como o animal e o rumen ali com as bactérias que estão ali dentro daquele rumen sofrem quando não tem nitrogênio, por exemplo, né, quando tem uma baixa entrada, né, seja do nitrogênio, de uma proteína, o solo também é um grande rumen. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com essa filosofia de adubação de sistemas, né, não é só o animal que recebe aquele fertilizante, mas nós temos a planta, que é o direto. Quando eu aplico um fertilizante, eu penso na planta, mas eu estou, na realidade, colocando o fertilizante no primeiro pool de questões, que é o solo. E ali dentro daquele solo, ele é riquíssimo em vidas. Não são os animais tão grandes, mas ele é rico em biologia, em micro-organismo. E toda essa sequência, então essa integração entre solo, planta, animal e atmosfera, e depois nós colocamos o ser humano, obviamente, porque um solo bem nutrido vai dar uma planta bem nutrida, que vai resultar num animal bem nutrido e que vai contribuir para uma nutrição do ser humano de qualidade, né? Então, é o conceito One Health, né? Uma saúde só. E então, quando eu estou fazendo toda essa integração, eu estou fazendo com que a ciência nossa, que é tão compartimentalizada, ela também se converse.
E aí nós começamos a ter um entendimento do todo, que é o entendimento holístico, né, que sai daquele entendimento segmentado. Porque se eu, como agrônoma, pensar exclusivamente no solo que eu estou fertilizando e na plantinha, e ali eu desperdiço muito do nutriente que eu apliquei, que poderia estar sendo ciclado. Sair do solo para o micro-organismo, do micro-organismo para a planta, da planta para o animal, e o animal retornando via urina e fezes, né, o nutriente. Grande parte do nutriente que um animal consome quando se alimenta de forrageiras, ele volta 70%, 80% do nitrogênio, potássio 80%, 90%, fósforo volta um pouco menos, 40%, 50%. Então você imagine, vocês, né, como zootecnistas e veterinários, sabem a quantidade de matéria seca que um animal consome. Então, por que não aproveitar essa economia circular e fazer com que haja essa ciclagem de um nutriente e do dinheiro que foi aplicado para comprar aquele nutriente, Daniel? Perfeito. Então, pensando assim nessa ciclagem, tentando até fazer uma analogia, é justamente desse nutriente ficar ciclando, passando de um componente para outro no sistema e poder ser usado mais vezes e que no final, digamos assim, pensando em aumentar a eficiência de uso, professora. Isso, uma eficiência de uso repetida. Porque um átomo de nitrogênio, se ele não se perder, e aí tem muito essa conversa das perdas, né? Que eu também sou um pouco mais cética, vamos dizer assim, mas se ele não se perder, ele fica ali girando no sistema. Ele fica ali alimentando e reciclando. E a gente foi educado numa filosofia de fertilizantes e uma filosofia de agricultura e de pecuária, ouso dizer, que é muito estanque. Porque na Europa, nos Estados Unidos, onde vem a nossa filosofia de fertilidade, tem um inverno. E o que acontece? Se eu adubo, mesmo uma pastagem, eu adubo, né? Os animais, adubo na primavera, vem o inverno, vem neve, eles até deixam alguns lá, mas a planta para de crescer. E aquele nutriente que eu coloquei ali, com esse degelo, ele pode ser, lá nessas condições, pode ser perdido. Completamente diferente dos nossos sistemas, em que se eu adubo uma pastagem, eu planto um milho, eu planto uma soja na sequência, que vai poder se aproveitar de um nutriente que o animal ali pastejou, urinou, e mesmo a senescência das plantas que estavam ali vegetando vão retornar esse nutriente. Presente globalmente, a Vaccinova é uma empresa de saúde animal que transforma a ciência em soluções tecnológicas através de vacinas e medicamentos de alta performance. Nosso compromisso é proteger a saúde dos rebanhos, impulsionar a produtividade e apoiar a evolução da pecuária mundial. Vaccinova. Cuidar de vidas, alimentar o mundo. Perfeito. Mas então, professora, por exemplo, se nós imaginarmos um sistema característico de ILP do sul do Brasil, que é aveias, vem basicamente no inverno, né, seguido por uma cultura de verão, vamos imaginar, poderia ser milho, né, que tem uma exigência também de nitrogênio alta. É possível dizer que para esse tipo de sistema integrado, uma recomendação, né, vamos imaginar que a sucessão seja milho, que uma recomendação de adubação de todo o nitrogênio e todo o potássio no inverno já é uma informação, professor, assim, já é algo que é consolidado pela pesquisa? Olha, de todos os estudos que eu fiz, e foram bastantes, né? Tanto no sul do país, depois nós podemos falar mais dos ambientes tropicais mais arenosos, no sul do país, todos eles, essa adubação que você comentou, vamos dizer 200 quilos, eu coloco uma taxa relativamente alta, que à medida que o sistema amadurece, você pode baixar, mas eu coloco normalmente uma taxa de 200 quilos de N por hectare, que dá 440 quilos de ureia, 45% de N, 45 pontos de N por hectare, tá? Eu coloco isso e lá na frente, esse milho, que daí eu faço o teste colocando também doses crescentes de nitrogênio na fase adequada, ele não responde mais aquele nitrogênio que eu coloco tradicionalmente. Então, eu consegui fazer... O nitrogênio, Daniel, é o ajuste mais fino dessa tecnologia de adubação de sistemas, por assim dizer. Se eu quero... Agora, a tua pergunta que foi potássio.
tranquilamente. Normalmente, por exemplo, se o produtor quer fazer seu cultivo de soja na sequência, né, de uma pastagem, que o solo, claro que eu não posso estar com o solo com níveis muito baixos de potássio, tá? Eu tenho que estar num nível adequado, olhando ali as tabelas, mas assim, se eu fizer essa adubação potássica aqui nesse azevém, nessa veia, e ter um resíduo, e claro que nós falamos sempre no manejo adequado, Daniel, certo? Eu tenho que manejar, eu não posso eu não posso ultrapassar aquela, né, altura de pastejo, não posso sacrificar, fazer um super pastejo, mas ele vai ciclar sim para o milho e para a soja que vem na frente, e de uma forma muito mais eficiente, menos agressiva, porque quando nós colocamos, por exemplo, um cloreto de potássio, isso é mais forte na soja a gente percebe mais, e o NPK que é aplicado, normalmente acho que os produtores aí da tua região, eles utilizam ainda formulados, né? Sim. O NPK, o potássio vem na forma de cloreto de potássio, é o grãozinho laranja, então não tem diferença nenhuma. E normalmente esse cloreto de potássio vai na linha, né, no plantio ali com a sementinha da soja, um pouco abaixo da sementinha da soja. Esse cloreto de potássio tem um efeito salínico, né, de sal muito forte, e agride a própria vida daquele solo, como eu falei, as bactérias que ali estão, que viriam para fixar nitrogênio, fazer a simbiose, elas podem ser agredidas por esse efeito, né, sal muito forte. Então, tudo que eu puder tirar dessa planta ali, que é uma planta mais sensível, a forrageira é o super-herói, né? A forrageira é um monstro. Ela é uma planta mais agressiva. Então, ela aguenta mais agressões. E também aguenta mais, por exemplo, condições precárias, vamos dizer, uma seca. Ela tem um pouco mais, tem mais resistência que, por exemplo, uma soja, certo? Então, tudo que eu puder sobrecarregar num sistema desses, entre aspas, para a forrageira, para o meu pasto, eu começo a construir um berço mais adequado para aquela soja, para aquele milho que vem na sequência. Então, tem vários motivos que a gente pode, né, atribuir e ciclar o nutriente lá. Tá, e só acabou me passando em relação ao fósforo. O fósforo é assim, o fósforo é mais complexo, porque nós temos o seguinte, aqui está um pouquinho de luz de fio, né? O fósforo, ele é mais complexo porque nós temos os tais dos óxidos hidróxidos de alumínio e ferro, certo? E aí, isso daí, ele complexa a nossa planta. Só que tem uma grande vantagem no caso do complexa no solo, né? Nós temos uma grande vantagem porque as quantidades que eu preciso de fósforo disponível são bem menores do que de potássio, por exemplo, tá? Na planta, eu preciso de 0,5% de fósforo, enquanto eu preciso de 3% de potássio. 6 vezes menos. Então, quando eu começo a utilizar um sistema de integração lavoura-pecuária em que as plantas elas estão nascendo num sistema orgânico, biológico, eu também tenho aquele animal, Daniel, se eu fiz uma adubação fosfatada anteriormente, numa área, na fase pastejo, o animal está colocando urina, fezes, ele está mudando aquela microbiota daquele solo, certo? E nessa mudança, as plantas também, por serem pastejadas, elas começam a mandar sinais para suas raízes, para que aquela raiz e que aquele sistema fique mais agressivo. Então, ela começa a eliminar um chazinho pelas raízes, que a gente chama de exudatos, e tudo isso vai colocando em disponibilidade um fósforo que a soja não conseguiria colocar. A partir do momento que entra todo esse jogo, o animal pastejando, o animal urinando, defecando, criando uma microbiota diferente, ele cicla todo o nutriente e coloca... Aí aquela planta que vai entrar em senescência no momento do plantio, ela vai liberar um fósforo disponível, Daniel. Então, também tem muito a ver, e o nitrogênio também é muito junto com o fósforo, embora o nitrogênio precise, mas o fósforo ele tem uma ciclagem biológica. O fósforo é uma mistura de uma ciclagem mineral com biológica. E aí o fósforo ele é muito ativado e muito beneficiado por essas condições que o próprio animal coloca, sabe, Daniel? Bom, tentando
talvez resumir para nitrogênio e para potássio assim bem consolidado, né? Professor, enquanto que para fósforo me parece que o sistema precisa já estar rodando, acontecendo, né? Para que quem sabe você tenha mais segurança em fazer isso, né? Mas aí dois pontos interessantes que a professora levantou, eu até anotei aqui da nossa conversa. Teve um momento que a professora falou, né, 200 quilos de nitrogênio, então lá 450 de ureia, e aí também quando falou solo, planta, animal, atmosfera. Isso me leva as duas perguntas, né? Eu já vou fazer as duas agora porque talvez elas tenham relação. Primeiro, qual seria uma condição de atmosfera, de ambiente ideal para você fazer uma aplicação Ótimo. nitrogenada? Acredito que em relação à temperatura, precipitação, e também, né, a professora citou ureia como fonte de nitrogênio, é o mais comum, né, mas eu gostaria de saber, bom, muda, né, porque hoje a gente tem algumas outras fontes, né, de outros fertilizantes nitrogenados. Então, nesse sentido, condições ideais para aplicação e também se há diferença entre, né, as fontes de adubação nitrogenada. Então vamos lá, meio polêmica, eu sou meio polêmica, né? Sim. Nessas questões aí, mas assim, então vamos começar nas condições ideais. Essa é uma parte que já auxilia muito a nossa eficiência de uso. Seja qual for a fonte, né? A fonte ela pode vir a te ajudar, mas se você tiver um manejo seguro e planejado e tentando trabalhar com as condições ambientais, você tem muito mais lucro, rentabilidade e muito mais logística, tá, Daniel? Por que eu te digo isso? Porque, assim, qual é a condição ideal de aplicação de nitrogênio atmosférica? Se você tiver condições de saber que vem uma chuva, aplique antes. O solo está seco, melhor ainda. Aplica sobre solo seco, vindo chuva. A gente ouve muita gente recomendar aplicar sobre solo úmido. E se não vier chuva, é o pior cenário, Daniel. Por quê? Porque o nitrogênio, assim, ele cai no solo de uma forma que a gente chama NH2, vai para NH3, que é um hidrogênio que precisa de água para ir para esse NH3, tá? E quando ele chega em NH3, é a tal da volatilização da amônia, que é o NH3. Para ele passar para NH4, que é a primeira fase sólida do nitrogênio, que o micro-organismo e a planta absorvem, eu preciso de água também. Então, eu tenho que fazer com que essa passagem NH2, NH3 para NH4 seja muito rápida. E se não tiver esse nitrogênio, se não tiver a água, complica. Então, é assim, temperaturas baixas, ou seja, à noite seria melhor ao entardecer, e com uma alta previsão de chuva, certo? Ou com uma previsão de chuva adequada. Aí que a nossa pastagem entra, que é muito boa, Daniel. Por quê? Porque normalmente a pastagem do sul é feita no inverno. Concorda? E o que acontece? Com temperaturas baixas. Então, se eu pegar um AZVI, qual que é a melhor época de eu aplicar? Sempre no máximo pico de crescimento. O máximo pico de crescimento de um AZVI, de uma aveia, no perfilhamento. As perenes também, vamos passar para o verão, vamos dizer, rapidamente, numa Tifton, né? Numa braquiária, se for. Ali também nas perenes, quando elas estão começando o rebrote. Se eu jogo nessa fase em que a planta está no máximo crescimento, e aí essa orientação vale para o potássio também, se eu quero antecipar no cloreto de potássio, eu tenho máxima absorção desse nitrogênio, máxima absorção desse potássio, vem a chuva, incorpora no solo e já entra no sistema. E isso é interessante, professor, até essa questão, pelo que eu entendi. Bom, de NH2 para NH3 acontece rápido, a questão é que se não houver umidade suficiente, ele fica na condição mais vulnerável, digamos assim, que é justamente, né, quando ele pode ter perda por volatilização, certo? Exatamente. Então, e aí também na sua fala, só acho que agora dava para complementar quanto a essa questão das fontes, né, de ureia, se muda ou não. E aí depois eu já vou emendar uma outra pergunta, que já que a professora brincou, bom, estamos entrando em temas, né, polêmicos, né, mas eu anotei aqui, máximo pico de crescimento seria o adequado, né, para fazer a aplicação. Muito bem.
Então, aquela ideia, vamos pensar vamos pensar se fosse em forrageira perene de verão, por exemplo, o Tifton, que a Prof deu o exemplo, ou se não fosse pensando, continuando nos sistemas integrados, como nós estávamos falando, né, de aveia, azevém, enfim, dividir a aplicação, né, ou aplicar tudo de uma vez, e se isso muda, por exemplo, a eficiência com que esse nitrogênio é utilizado. É claro que são condições, né, Daniel? Mas assim, o que eu sempre me governa para fazer um posicionamento de recomendar antecipação total. Ou se não total, Daniel, é deixar apenas 1/3 lá para o final, se eu quiser prolongar o pastejo. Usar o nitrogênio não como uma forma de... não como um nutriente, mas como aquela ferramenta de prolongar pastejo que pode ser usada. Você me entende, né? Sim, Às vezes eu quero. Tá? Então, depende muito da decisão técnica. Mas, via de regra, quanto às fontes, Dani, vamos falar das fontes, né, um pouco antes. Sim. As fontes são o seguinte: elas são melhoradas, e tem que haver esse estudo, logicamente, mas elas são concebidas para reduzir ou possíveis lixiviação, ou justamente para reduzir essa perda que eu acabei de falar, de volatilização da amônia, certo? E no inconsciente geral, técnico e de produtor, quando eu pergunto qual que é a porcentagem de perdas por volatilização do amônia e do nitrogênio na ureia, qual que é a minha resposta mágica? Bom, antes da professora falar, vou ver se eu estou... Se a gente está falando uma mesma linguagem, mas eu já ouvi algumas vezes dizer, bom, metade dessa ureia eu vou perder. Não sei se é isso que pode falar o número mágico, 50%, tá? E aí esse 50% tem uma consequência bem complicada quanto à venda, depois nós podemos debater também, se você quiser. Mas assim, e aí, se você for para a revisão de literatura, Daniel, eu te desafio a me colocar um trabalho que tenha atingido esse 50% em sistemas, aí no meu sistema, no sistema mesmo. A gente falando nessa integração lavoura-pecuária, que eu tenho um azevém que é capaz de produzir 17 toneladas por hectare, 15 toneladas por hectare de matéria seca, tá? Opa, deixa eu ver. Tá. Né? Que eu possa ter um azevém de alta produtividade, que eu tenho um solo lá extremamente bom. O que acontece? Não tem essas perdas, Daniel. A gente repetiu estudos ali incansavelmente, certo? Fiz 2 anos a ver, não chega a 5%. Ureia branca, 200 quilos de nitrogênio por hectare. Com ureia, 400 quilos de ureia. Uhum. E aí a gente começou a ver, não tem essas perdas, né? E também, se eu for pegar outros trabalhos, tem o pessoal da FAPA, que é a fundação ali de Guarapuava, a gente vem ver trabalhos que eles fizeram no trigo, no milho, também não enxergaram perdas elevadas. O que é a chave? Quando que eu posso ter esse risco dessa perda elevada e talvez uma fonte protegida possa vir a ser importante? Num sistema muito baixo em matéria orgânica, né? Aquela situação em que você está com uma pastagem rapada, Daniel, tá? Uhum. Aí o problema não é mais o nitrogênio em si, não é mais a fonte, não é a pobre da ureia. O problema é o sistema como um todo, que já está entrando em declínio. Então, se o sistema está em declínio, todas as tuas decisões agronômicas ou as tuas decisões técnicas de veterinário, de zootecnista, eles não vão solucionar, não é uma fonte que vai solucionar teu problema. Então, eu vejo muito isso. E no raciocínio contrário, se o teu sistema está biologicamente vivo, você tem uma margem de manobra muito maior. E falando de margem de manobra, que uma coisa que eu gosto de abordar muito, Daniel, é o seguinte, nesse caso do parcelamento, certo? Por que eu opto para jogar ureia tudo de uma vez só? Você me diga, dá trabalho de eu parcelar 3 vezes a ureia? Cara, isso para a propriedade é um caos, certo? Para ter um ganho mínimo, para ter um ganho, te digo, nesses sistemas nossos, em 80%, 90% dos nossos sistemas, mesmo de pastagem, que a pessoa tenha lá seu gado de leite, que tem um potreiro ali, que está com uma azevém, que está com uma Tifton,
É mínimo o ganho desse parcelamento. Não vi nenhum. Isso se aplica tanto desculpa, tanto a passagem de inverno, né? Se nós estiver falando de AVS vem, quanto de verão. Considerando aquela condição que eu te falei, vai vir a Sim. chuva, na de verão, melhor ainda, aquilo lá explode, Daniel. Porque é uma C4, ela tem capacidade de absorver aquele nitrogênio loucamente. Então, você tem essa condição de melhorar cada vez mais. Daí o nitrogênio funciona como uma gasolina. E a outra condição que eu também acho que é bem preocupante quando eu faço o parcelamento, normalmente as propriedades, né, a decisão técnica não se aplica muito nitrogênio. Eu estou falando de 200 quilos de N por hectare, mas eu sei que o pessoal no AZVEM aplica o quê? 100, 150, Daniel. Quilos de N, 300 quilos. Vamos dizer que seja 300 quilos de ureia. Se eu parcelar em 3 vezes, vai me dar 100 quilos de ureia, que vai me dar 45 quilos de ureia na primeira aplicação. É muito pouco para uma planta que está precisando atingir 4, 5% dele. Então, especialmente quando está no perfilhamento. Eu prejudico o desenvolvimento inicial, aí eu prejudico o perfilhamento, prejudico a estrutura da planta, prejudico o tamanho de folha, Daniel, que é o aparelho fotossintético. Então, querendo acertar, eu erro. Certo? Então, é antagônico, chega às vezes a ser contraditório, algo que a gente vem fazendo e que a gente vem estudando, e não é por acaso, quando a gente fala, né, Daniel, você me conhece, né, tem vários estudos, né, nesses longos anos aí que eu trabalhei na UTFPR, na pós-graduação, na graduação, graças aos nossos alunos, nossos egressos, que hoje carregaram toda essa sequência de estudo, fica muito claro que no nosso sistema tropical, que depende muito da biologia, o nitrogênio, que é o mais temeroso, ele precisa, no início, ter uma carga mais elevada, no mínimo 100 quilos de N, Daniel, na primeira aplicação. Perfeito. E aí, tentando fazer um paralelo, né, com essa resposta, quando se fala de colocar de uma vez só uma quantidade muito grande de nitrogênio, isso também abre, né, uma outra preocupação, digamos assim, né, porque não raro a gente acaba ouvindo uma notícia, por exemplo, né, X animais mortos, e que aí o problema ou a causa, né, supostamente pode ser uma intoxicação por nitrato, por exemplo, né? Então, gostaria de saber se a professora tem alguma informação quanto a justamente essa condição, né? Eu acho, vamos dizer, eu nunca presenciei isso, certo, Daniel? Eu sempre, todos os sistemas que eu fiz nunca aconteceram e sempre nessa taxa intensiva, mas como eu disse, os meus sistemas, os sistemas em que eu trabalho, mesmo em produtores, né? Porque eu também atualmente me esqueci de falar isso, né? A maioria das minhas pesquisas hoje, se não 100%, estão em casas de produtores, estão em propriedades rurais. Aí esses produtores, eles têm os sistemas que já estão rodando com eficiência. Imagino que possa acontecer alguma toxidez por nitrato, né? Que seria um outro ponto, que a ureia vai caminhar até nitrato, leva uns 7 a 15 dias para ela chegar a nitrato, certo? Aquele N que está na ureia chegar a nitrato no solo e na planta acumular. Quando essa planta também está muito prejudicada, não tem folha para fazer fotossíntese e transformar o nitrogênio, o nitrato em proteína, daí ele acumula na planta. São condições extremas, tá, Daniel? Então, normalmente não é, né? Certo? Não, perfeito. Porque é uma outra dúvida que acaba chegando, né, para a gente também. E, bom, colocar uma quantidade muito grande, mas que ela está muito associada com condições, né, específicas, ou então de muitos dias nublados e tudo, que não dá tempo da planta metabolizar, né, esse nitrogênio. Muito bem. E aí, a professora também comentou, e até agora a gente vem falando de um sistema integrado, pensando aqui para uma condição de subtrópico, né, subtropical. Mas a professora tem experiência aí do Mato Grosso, também trabalhou, né, no Piauí, né, e aqui a gente tem ouvintes também, né, de outras regiões que não só aqui do sul do Brasil, do sudeste, enfim, do centro-oeste também. E aí,
disso que nós conversamos, professora, do sistema integrado de antecipar esse nitrogênio e esse potássio, o fósforo ainda com algumas ressalvas, e em relação ao nitrogênio, essa não diferença entre as fontes e essa aplicação mais concentrada em uma vez, sem perder, né, eficiência em alguns casos até melhorando. Né? O que muda quando a gente deixa de olhar, por exemplo, aqui para o nosso subtrópico, né, para um ambiente de clima subtropical, e passa a olhar para um ambiente de clima tropical, onde, por exemplo, a questão de solo, né, e clima são diferentes. E o sistema em si é muito diferente, Daniel, pelo seguinte, a primeira, não foi uma decepção, mas foi assim uma frustração, né? Porque eu sempre, quando chego numa propriedade, seja em integração lavoura-pecuária ou seja no manejo do pastejo, eu mando colocar nitrogênio. Tem que colocar nitrogênio, a louca do nitrogênio. Por quê? Porque eu sei que colocando nitrogênio eu vou aumentar a matéria seca, vou aumentar a proteína, quer dizer, eu tenho mais sustentação para o meu gado. Seja de leite, é o nutriente que mais dá renda. Só que lá, quando eu cheguei lá no Piauí, por exemplo, né, eu falava para o produtor, lá o Piotr Laginski, que falava, Piotr, tem que colocar nitrogênio. Ele quase se matava de rir de mim. Por quê? Por exemplo, quando vem um milheto, o milheto em 45 dias ele já está produzindo 6 toneladas, 7 toneladas por hectare de matéria seca. Não tem animal para comer. Se colocar nitrogênio nisso aí, Daniel, não tem condição. Então, lá, normalmente, né, eles não têm, durante essa fase, mesmo a braquiária que eles têm lá, que é muito importante para fazer uma cultura de cobertura para soja, normalmente a braquiária é plantada junto com o milho, né, no sistema. Sim. Que depois colhe o milho e tira, e deixa a braquiária, e ali vem os animais, ali a gente não coloca o nitrogênio, certo? Mas é muito válido colocar o potássio, por exemplo. E lá eles portarem perto ao porto, eles não trabalham também com NPK, eles trabalham com adubo simples, eles trabalham com MAP, DAP, cloreto de potássio e nitrogênio e ureia, mas eles plantam mais soja. Mas, enfim, o que acontece, Daniel? Lá a gente faz um sistema, o que eu testei lá, como não ia colocar para o animal, faz um pastejo com os animais que tem, nós fizemos em cima de um milheto, tirou os animais, ainda sobrou um resíduo imenso de milheto, fez o manejo, daí vem a seca, aquele milheto fica sob o solo. Esse milheto pós a cultura de grãos? Pós a cultura de grãos. Normalmente pós a soja, né? Vem esse milheto ali, cresce, dá um pastejo leve, porque não tem tempo, logo começa seca, né? Aí vai para as braquiárias, os animais vão para as braquiárias, que elas conseguem dar uma sustentação. Esse milheto fica ali sob o solo palhado e fica paralisado ali. Esse milheto paralisado que não tem chuva, que é uma palhada, o potássio está todo ali. E fizemos o cálculo de quanto que tinha de potássio lá. Pasme, Daniel, a gente tinha 300, 400 quilos de K. Tá? Que vai dar 300, 400 quilos de K equivaleria, se eu fizesse uma equivalência química, a 600, 800 quilos de KCl. Tá? Então, eu tenho uma grande... Aí, quando vem a chuva, Daniel, pro potássio, aquele potássio sai tudo de uma vez só. Então, teoricamente, nem precisava. Se eu for plantar uma soja ali ou um milho, tá? Mas o nitrogênio, daí você me pergunta, tá? Não apliquei lá. Esse milho tem uma alta relação CN. O solo tá com uma alta relação CN. O que a gente faz? E aí eu falei, bom, vamos testar. Jogar o nitrogênio em cima dessa palhada no momento da semeadura do milho, Daniel. Tá? E pense bem. A única coisa... Ele não decompôs porque, assim, passou toda uma estação seca, então chegou na estação, no retorno das chuvas, aquela palhada estava sob o solo. Com resíduo sob o solo. Eu falei, vamos jogar o nitrogênio aí, certo? O que tinha de positivo? Chuva, porque foi plantado milho e todo o nitrogênio, lá a dose padrão das fazendas é 150 quilos de N por hectare, 330 quilos de ureia, que eles aplicam no V3 e V4. Nós antecipamos isso. 300 quilos de ureia lanço em cima do milheto, não tinha planta nenhuma. Aí o pessoal fala, as perdas. Quem que vai capturar esse nitrogênio que eu estou jogando na forma da ureia, com a chuva? A partir do momento que vem a chuva, desce esse nitrogênio para o sistema solo, aquela interface do milheto com o solo, está cheio de micro-organismo,
louco para consumir o carbono do milheto, Da assim palhada. como no rumen do animal. Uhum. O organismo está louco para consumir toda né, a lignina, tudo que tiver carbono ali. O que ele precisa para consumir? Nitrogênio. Quando eu jogo nitrogênio ali, esse micro-organismo faz algo que nós chamamos de imobilização temporária de N. É temporária porque, com a morte dessa população microbiana que temporariamente imobilizou o nitrogênio que eu coloquei, ele vai disponibilizar justamente quando a planta de milho está crescendo ali, Daniel. E isso afeta muito os componentes de rendimento do milho que está na sequência. Quais componentes de rendimento? Peso de 1.000 grãos. Afeta muito o número de grãos por espiga. Isso é fundamental. Então, no que eu não fiz antecipação, ele tinha 200, 250. No que eu fiz antecipação, foi para 300 grãos por espiga. E esse é o potencial que, quando ele for encher esses grãos lá para frente, que daí é o nitrogênio que eu joguei no V3, V4, se eu tiver 250 grãos, eu não vou conseguir estourar o grão, entendeu? Mas se eu tiver 350, eu consigo encher mais. Ou seja, aquela espiga pesa mais, a minha produtividade aumenta. Então, Daniel, e o resultado foi justamente esse. Onde eu antecipei, a produtividade foi maior do milho do que onde eu fiz o tratamento tradicional, que me surpreendeu. Porque quando eu vi aquela temperatura, eu vi aquela situação, eu falei, cara, aqui não vai dar certo essa antecipação, mas vamos testar. E deu certinho, a gente conseguiu acompanhar esses componentes de rendimento, sabe? Então, e solo arenoso, 11% de argila. Daí onde que fica a lixiviação? Onde fica a volatilização? Num sistema bem construído, não tem essas perdas. Perfeito. Professor, eu acho que nós passamos aqui, acho que daria quase um outro episódio só falando dessa questão, né, no ambiente tropical, né, acho que ficou muito claro, mas ainda nós falamos antes, por exemplo, e acho que a prof trouxe vários pontos, né, que desmistificando, né, e colocando um posicionamento que a professora tem, mas que é baseado em ciência dessa questão das fontes, das questões, né, da divisão, dessa antecipação, mas mesmo assim, e nós já discutimos uma vez em outro episódio aqui de integração lavoura-pecuária com outros convidados, né, mesmo que a gente pense em subtrópico, né, ou no Brasil as áreas de sistemas integrados estão aí 11, 12 milhões, né, no sul do Brasil, né, a prof fala de Pato Branco, eu falo aqui de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, há vários sistemas de integração lavoura-pecuária, mas ainda há muito produtor que tem esse receio, né? O sistema poderia, e que as áreas ficam em pousio, né, no inverno. Então, assim, só para nós fechar, eu acho, essa nossa conversa, eu tenho duas perguntas. Primeiro, essa antecipação que a gente falou aqui, né, de subtrópico, aqui da região sul, de nitrogênio, por exemplo, de potássio, muda alguma coisa se eu tiver, por exemplo, uma aveia só, e as aveias, enfim, só para cobertura, né? Ou então pastejada? Então, esse é uma última pergunta. E também, assim, bom, haja visto todos esses benefícios que nós falamos, né, me parece que é uma prática que ainda talvez não esteja consolidada no campo, não é todo mundo que faz. E aí, justamente para nós ir tentando fechar esse cerco, eu queria ouvir da professora, aonde que a professora acha que está a aplicação de muito disso que muito do que nós discutimos hoje? É custo, é conhecimento, é técnica, é receio, né? Então, aonde que estão esses gargalos? Então, para nós, né, fechar, acho que com esses dois pontos que vai ficar bacana a nossa conversa. Beleza. Vamos lá. A primeira parte era a parte do... assim, pastejado ou não pastejado. Se eu, por exemplo, meu pai lá tem uma propriedade, né? A gente planta milho e soja no verão, e aí no inverno tem algumas áreas que é colhida aveia, em outras é plantado trigo, mas em outras é só aveia. Por exemplo, pré as culturas de verão. Posso antecipar esse N e esse K também? É a mesma filosofia de pensamento ou não? Assim, pro potássio, sim. Pro potássio, sim. Você pode, por exemplo, se você tem uma aveia, você viu que ela vai começar a perfilhar, joga todo o potássio antecipado ali, tá? Que não vai ser pastejado. Joga todo o potássio
é antecipado ali. Se você está com integração também, pode jogar até junto com o nitrogênio, com a ureia, né? Normalmente, isso é outro ponto interessante, Daniel. A gente não coloca os animais antes do perfilhamento, sabe, Daniel? Sim. Né? Então, normalmente fica bem tranquilo. Eu faço adubação, vem uma chuva, daí aquilo explode e os animais vêm na sequência. Mas vamos ter uma área de aveia aqui, ou de adubação verde, qualquer cultura de serviço, qualquer planta de serviço, por exemplo, um nabo forrageiro. Porque as propriedades não são 100% integração lavoura-pecuária. Sim. Uma área ali, vamos dizer que está com um nabo forrageiro. Eu quero facilitar minha logística de plantio do milho lá para frente, eu ponho o KCl no nabo forrageiro. E aquilo vai ciclar, tá? Potássio, sim. Nitrogênio, tô com aveia e não vai ter pastejo. Aí eu faço aquele mesmo sistema que eu fiz lá no Piauí. Por quê? Porque se eu jogar o nitrogênio para a planta de aveia se alimentar, Daniel, não vai ter o animal pastejando. E ela vai aumentar muito a produção de matéria seca e ela vai colocar muito carbono. O animal pastejando também diminui a relação CN da planta, certo? Se eu não tiver um animal pastejando, aquela CN vai explodir e o nitrogênio que eu apliquei não vai ficar disponível para o meu milho lá na frente. Só preciso fazer porque como é interessante, né? Você pega uma aveia pastejada no final de ciclo, ela está mais baixa. Você pega uma aveia de cobertura, experimenta no final de um ciclo de aveia de cobertura, pesar todas as folhas e fazer uma relação folha-como, né? O como representa muito mais. Então, assim, aonde é que está esse como é o quê? É majoritariamente carbono que tem uma relação CN mais alta, né? Mas enfim, só para colocar esse parênteses. Daniel. E não adianta eu colocar o nitrogênio achando que eu vou reduzir a relação CN. O efeito é desproporcional. Aumenta muito mais carbono do que o nitrogênio na planta, tá? E aí eu vou ter que manusear uma massa muito maior, me complica a plantabilidade, complica muito, porque vai ser uma massa maior, quase que nem um azevém, que também é complicadinho, né, para fazer o plantio. Agora, se eu jogar o nitrogênio, que nem eu fiz lá no Piauí, e a gente fez experimentos aqui, lá em Pato Branco, em culturas de cobertura de aveia, te minto, porque eu fiz no mix. Era aveia, ervilhaca e nabo forrageiro, e joguei o nitrogênio antecipado, os 200 quilos dele, sobre esse mix, quando foi feito o manejo no plantio do milho. Deu 12 toneladas por hectare de milho, certo? De grãos. Então, daí, o nitrogênio, sem pastejo, faça sobre a palhada manejada. No momento do plantio, tá? Então, assim, terminou o ciclo das culturas, enfim, né, tu vai preparar para o plantio do milho, passou, por exemplo, um rolo faca, né? Depois disso, aplicou o N e aí, por exemplo, entrou plantando. Exatamente. Você já pensou a facilidade que é logisticamente, Daniel, isso daí? Porque normalmente, olha, pense bem, você entra no V3 do milho, 3 folhas do milho. Aí você começa a olhar para o céu, por favor, venha chuva, tá? Veio chuva, é curto, você está lá, vamos dizer que seja 100, 200 hectares para plantar, para espalhar. A tua fazenda, a tua propriedade está precisando do trator para fazer outro manejo. Então, quando você antecipa ali no plantio, fica uma facilidade logística muito grande. Fora a questão de custo, né? E mesmo que não tenha chuva? Não, porque você vai fazer o plantio, né, do milho. Esperando. Chuva, né? Agora, por exemplo, vamos dizer que você viu que está complicado. Faz o plantio do milho e aí tenta, né? Quando você vê que vem a chuva, daí joga o nitrogênio mesmo em cima daquele plantio, mesmo antes dele emergir. Perfeito. Tá? Excelente, professor. E o que limita isso está mais consolidado no nosso campo, né? Nós colocando o pé fora da academia, tem muita gente que faz isso, mas tem muitas pessoas, né? E não estou falando de todos os pontos que a gente discutiu, mas alguns deles, né? Onde é que está esse gargalo? Então, Daniel, olha, a questão. O Paraná acho que é o menor estado de adoção, certo? De integração lavoura-pecuária. Sendo que nós temos 6 milhões de hectares de soja durante o verão. Durante o inverno, esses 6 milhões de hectares ou ficam em pousio, que é o pior de tudo, né? Não cultivam nada, ou vem 80% com uma aveia lá imensa, tá? Aí o que acontece, Daniel? Eu atribuo a não adoção pelo seguinte: hoje ainda o produtor ele consegue manter a propriedade muito bem,
mantendo esses 6 meses que sejam, com a cultura de cobertura sem render diretamente, aqui no Paraná, certo? Agora, o que acontece? Ele fica lá com a soja, né? Dá mais serviço mesmo você fazer esse manejo de colocar o animal. Pense bem, um produtor, e nós aqui no Paraná, nós temos mais agricultura, ao contrário do Rio Grande do Sul e um pouco de Santa Catarina, que são estados mais de pecuária. Então, para o agricultor migrar para uma produção animal junto com a sua agricultura, é muito trabalhoso. Tem que pôr cerca, tem que puxar água, sabe? E ele tem que fazer, vai ter que ter uma pessoa a mais na propriedade, quer dizer, vai ter que lidar com uma coisa que não é do métier dele tão facilmente, e ainda a sua propriedade está dando uma estabilidade de lucro razoavelmente boa, certo? A partir do momento que esse sistema começa a estreitar a sua rentabilidade, eu acho que a adoção vai aumentar, Daniel. Porque tá ali pronto, preparado, sabe, Daniel, para você ter uma renda a mais na propriedade. Então, se for necessário uma diversificação, é uma diversificação que, embora exija uma mudança estrutural muito grande dentro de uma propriedade, também é uma coisa que relativamente, entre outras questões, é barata. Vou colocar um pivô de irrigação, por exemplo, né? Vou plantar trigo. O risco é grande, sabe? Qual outra cultura eu vou colocar nesse inverno que me dê uma renda imediata? Então, a produção animal, e na pequena propriedade, Daniel, produção de leite, nossa, esse sistema girando bonito aí, né, de integração lavoura-pecuária, ele faz mágica, sabe? Porque colocando nitrogênio no pasto, e a gente falando de custos hoje de produção, né, que o pessoal está recebendo pouco pelo seu leite, pelo litro de leite, mas se você conseguir com o nitrogênio você ter a tua fonte proteica, a tua massa ali, nossa, sabe? Perfeito. Então a gente tem vários sistemas, lógico que não é para todos, né? A gente respeita, né? Mas a gente entende por quê, entendo perfeitamente por que muitas pessoas não adotam, mas fica essa mensagem, né, Daniel? É um sistema muito bom economicamente, ecologicamente, socialmente, porque cria emprego, dá alimento de qualidade, proteína. Então, é algo que o Brasil tem muito a ganhar. Perfeito, professor. E a senhora é uma das pessoas, né, que eu percebo que mais contribui com isso, né, e se contribui assim, entendendo, estudando, mas também disseminando, né, o que já se sabe. E até fazendo, né, uma última reflexão, agora por último na sua fala, disse, bom, falou do nitrogênio, falou da proteína, e que no final é isso, né, você usando melhor um nitrogênio, um fertilizante, você transforma em mais matéria seca. Essa matéria seca, né, o nitrogênio está associado com proteína, ela tem um valor nutricional melhor, se produz mais, tem um valor nutricional melhor. A conversão disso, possivelmente, em carne ou em leite é maior, e no final o que a gente entrega, e que é o que o meio rural fornece para a cidade, que é alimento, né, talvez o custo disso, o custo ambiental se torna também menor. Com muita mais qualidade. Perfeito. E aí entra até numa questão até da própria saúde única, né, que a prof citou lá no início. Por fim, né, abro o espaço se a professora tem algum ponto para alguma mensagem final, e também quem quiser entrar em contato com a professora Tangriane Simeone Asman, aonde as pessoas podem encontrar, professora? Eu acho, começando de trás para frente, né? Eu tenho no Instagram adubacão.d.sistemas, dá para entrar ali, né? No Facebook. Também tem o meu WhatsApp, tá nesses sistemas ali, né? Quiserem entrar em contato, mandem mensagem, bem tranquilo. Eu sempre procuro tá ali. Também no meu próprio, eu tenho Instagram pessoal, mas no Adubação de Sistemas a gente vê mais informações, né, Daniel? E só fazendo um parênteses, ela responde, pessoal, porque eu entrei em contato com a professora e ela prontamente aí atendeu o convite. Imagina, estou ali aberto, né, para a gente conversar. E assim, de mensagem, né, Daniel, como a gente fala,
Não é. A gente não acha que todo mundo deva fazer a integração lavoura-pecuária, que todo mundo, né, deva adotar essas questões. Em cada momento, em cada especificação, talvez ela entre bem num desenho de uma fazenda, num desenho de uma propriedade rural. Mas é uma grande ferramenta que o Brasil tem. É esse potencial que nós temos, que país nenhum do mundo tem, certo? Além de nós termos terras disponíveis, nós já temos terras abertas que podem dobrar sua produção. Não, digo, está lá produzindo a tua soja, o teu milho com elevada produtividade, mas ainda você pode maximizar ao máximo a tua área, aproveitando ela durante o inverno, durante o outono, como uma produção animal. Então, isso não existe em país nenhum. O que a gente tem que deixar sempre a cabeça aberta, tanto técnicos quanto produtores, é enxergar um novo modelo, um novo design para a sua propriedade. O que pode ser feito para eu maximizar, seja o insumo, seja o fertilizante, seja o que eu tenho de dinheiro aplicado na área, que é um capital imobilizado imenso no meu maquinário, certo? Então, nós temos que partir para essa profissionalização, né? Para essa visão de tecnologia, que é uma tecnologia apropriada para os nossos sistemas de produção. Perfeito, professora. Até anotei aqui, enxergar um novo modelo, né? E que talvez isso passe muito por quebrar alguns paradigmas, né? Que as pessoas, né, em alguns pontos têm. Professora, muito obrigado, né? Foi uma satisfação gravar junto, anotei uma porção de coisas e tenho certeza que vai ser, né, muito útil para os nossos ouvintes que estão aí no campo e tem várias informações práticas muito, muito interessantes. Muito obrigado por ter, né, colaborado conosco aí, professora. Obrigada a todos. Um abração para todos. E gostei muito de conversar, Daniel. Estou completamente à disposição para outros momentos e para todos aí que gostariam de conversar. Abraço!